Muito bom dia, nós estamos iniciando a partir de agora mais um programa Estúdio Verde Vale Café da Folha Estúdio Verde Vale. Programa que vai todos os sábados pela Rádio Verde Vale, das 7 às 8 horas, e evidentemente na Folha do Vale, todas as sextas-feiras, o Café da Folha. Agradecemos a panificadora Felipe, que nos serve sempre com essa qualidade da panificadora Felipe. Panificadora Felipe tem 2 endereços em São Ludgero, um na margem direita e um na margem esquerda. Panificadora Felipe também na Praia do Mar Grosso, em Laguna. Panificadora Felipe, qualidade em sua mesa. Falamos em nome do Supermercado Vencedor, vencendo pelos preços e as condições. Supermercado Vencedor, ofertas especiais neste sábado. Aproveite no Supermercado Vencedor, preços e condições. Casa Silva, móveis, informática, eletrodomésticos, qualidade na hora das suas compras na Casa Silva. Sempre uma loja pertinho de você. Você compra, recebe o cupom, preenche e concorre a ganhar um caminhão carregado de prêmios. Casa Silva, é prêmio para toda a casa. Estúdio Verde Vale Café da Folha Estúdio Verde Vale. Nós recebemos hoje a Agrocel, especialmente o Fernando Werner Felipe, que estará conversando com a gente, e o tempo vai passando e passando muito rápido. Eu lembro quando o Fernando terminou a sua faculdade, veio iniciar os trabalhos aqui, antes quando jogava vôlei e tudo mais. Tudo bem, Fernando? Prazer em tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer para nós aí tá participando do café, falar um pouco da nossa história, falar um pouco da Agrocel, empresa que já está aí há praticamente 35 anos no mercado agrícola, e um mercado que tem se transformado cada vez mais e numa velocidade até surpreendente para nós, que estamos aí frente à empresa basicamente há 10 anos, né, nesse mercado dentro da Agrocel, junto da Agrocel, trazendo informações, participando do mercado como um todo, e vendo tudo o que vem acontecendo e que vem transformando esse mercado agrícola local e nacional, né? Quantos anos de formado já? Luiz, olha, a gente se formou basicamente em 2003, 2004. 14 anos já. 14 anos de formado. A gente teve uma transição de Florianópolis para cá, né, para finalizar a faculdade de agronomia na época, e tá auxiliando os pais aí na empreitada de estar trabalhando junto da empresa. Agora é interessante, às vezes o pessoal me pergunta, os mais idosos, mais experientes, onde está a Verde Vale hoje? Lembra onde era a Agrocel? Estamos lá em frente. Veja como marcou, né? 35 anos de Agrocel, e aqui onde é a Rádio Verde Vale hoje, realmente a maior referência ainda é a Agrocel. Como que o nome fixa, como que o nome marca, né? Tudo começou aqui da época dos meus avós, né? Seu Tobias Felipe e irmão, né? Nicodemos Felipe. A Áurea começou por aqui também. A Áurea, né? começou aqui no mesmo endereço, tanto é que a Agrocel inicialmente foi fundada principalmente para fomentar a produção agrícola, visando trazer produtos para a Áurea poder tá manufaturando, né? Como leite, como banana, como todo esse tipo de produto. Na época era um mercado, passou a ser uma indústria, depois houve a mudança para onde a sede da Áurea está até hoje, né? E é onde a Agrocel ficou por bons tempos aí, sendo administrados por tio Abel, tio Atílio na época, depois posteriormente voltando às mãos da Áurea em si, e posteriormente o seu Aloysio, que é meu pai, voltando a administrar ela, e hoje a gente está à frente do negócio aí, administrando da melhor maneira possível, né? Olha só que legal, a Áurea que está completando 55 anos, a Agrocel 35 anos, é tudo uma história muito importante. Fernando, 14 anos de trecho já depois de se formar, 14 anos de experiência no campo, foi muito difícil do banco da escola, do banco da faculdade, para a atividade, para botar a mão realmente, muita diferença? Essa qualificação aconteceu normalmente ou realmente você se surpreendeu com o dia a dia? Luiz, é bastante complicado, a vida acadêmica em si, ela não consegue deixar o acadêmico pronto para o mercado de trabalho, até por conta de que se ouve muita teoria no banco de escola, vamos dizer assim, mas pouco se tem de prática. O que eu percebi bastante, que para mim foi muito vantajoso, foi que eu vim de Florianópolis, onde eu só tinha formação acadêmica, trabalhando também na Ipagre, mas praticamente só acadêmico.
Quando vim para finalizar a faculdade de agronomia em Tubarão, eu consegui conciliar sempre o trabalho na área do agronegócio, da agricultura, com a faculdade. Então, houve muita interação entre professores que me davam aula com aquilo que eu via no dia a dia. Então, onde a gente conseguiu trabalhar bastante com piscicultura, junto dos professores da época na faculdade, com a parte de administração rural, economia rural, que a gente também tem muito na grade curricular da agronomia, dentro da própria empresa, a Agroccel em si. Então, isso, para mim, foi o que eu mais consegui ganhar frente ao que eu teria se fosse só uma formação acadêmica, sem a vivência na parte prática, na parte realmente de estar exercendo a profissão em si, né? Então, eu acredito que para o acadêmico que não tem essa vivência, quando ele cai no mercado de trabalho, até ele conseguir se posicionar, com certeza, uns bons anos ele vai estar tendo que penar, né? Até conseguir estar ingressando de maneira proveitosa no mercado de trabalho, né? Fernando, é interessante, a gente fala muito no produtor da porteira para dentro. O produtor é bom da porteira para dentro e lá fora as dificuldades, é hora da comercialização e tudo mais. E dentro de uma loja, a Agroccel, e da loja para fora, aí entra naquilo que você falou, a diferença da faculdade depois para o dia a dia e a importância de vocês terem a loja, veio você e teu irmão na época, dentro da Agroccel e começaram e hoje estão aí tocando. Como que é essa da porta para fora na loja? Luiz, pelo fato da minha formação ser uma formação mais técnica, no ramo de engenharia, vamos dizer assim, a gente tem um pouco mais de dificuldade na questão comercial, administrativa, contábil, que acaba tendo que contar com serviços terceirizados para dar esse suporte para nós. Então, a minha identificação seria basicamente com a questão produtiva, ou seja, auxiliar o produtor a fazer as melhores escolhas para tentar tirar a melhor produção possível da sua atividade. Então, na Agroccel não deixa de ser diferente, não é diferente, na verdade, né? A gente acaba conseguindo fazer aquilo que a gente mais se identifica, que é a questão produtiva, muito bem, e a parte administrativa, varejista e tal, tendo sempre que contar com pessoas que tenham mais experiências e muito mais conhecimento nesse tipo de segmento, né? O produtor rural, a gente viu ao longo desses anos que tem melhorado cada vez mais a sua postura frente ao papel. Ao papel que a gente fala é o quê? Há uma certidão negativa, há uma licença ambiental, há uma documentação que antes ele não tinha que ter tanto controle e que deixava muito para cima da hora. Então isso tudo ele tem conseguido melhorar e evoluir e com isso conseguido também melhorar a sua produção, melhorar a sua tecnificação dentro da propriedade, visando um futuro melhor para o seu negócio. Assim como a Agroccel também, cada vez mais se aperfeiçoando e tentando melhorar na questão de organização interna e externa, a fim de conseguir o nosso objetivo, que é comercializar produtos, mas principalmente levar soluções lucrativas para o produtor rural e para o cliente como um todo, né? Quando fala em situação de lucratividade, aí fica aquela conjunção sempre interessante. A Agroccel tem que qualificar os seus produtos que revende, porque não é simplesmente você chegar para o produtor e falar esse produto é bom e tal. Esse tempo já passou. Hoje tu tem que mostrar na caneta. Resultado. Olha, tu vai passar a produzir mais tanto de peixe, mais tanto de leite, ou quilo do suíno. É tudo já na matemática, não adianta. Mesmo porque o produtor já começa a fazer os controles também para saber a real situação. E isso tem trazido uma facilidade no final, na ponta final, mas no meio da conversa exige mais, a responsabilidade é maior, a credibilidade tem que ser mantida? Luiz, o que a gente tem visto muito é que na região do Vale do Braço do Norte, a tecnificação do produtor rural e a busca deles pela informação, além da busca deles e também dos meios que propiciam isso, como EPAGRE, SIDASC, as próprias lojas agropecuárias também investiram bastante em informação para o produtor. Esse produtor hoje já está ciente de que o manejo que ele vai dar para toda e qualquer atividade que ele vai ter, desde uma formação de uma pastagem para um gado de leite, gado de corte, até uma instalação que ele vai estar construindo, é o que vai determinar
basicamente o sucesso dessa atividade dele. Então, os produtos hoje estão muito semelhantes. A parte de nutrição de bovinos, suínos, vacinas, todo mundo tem produtos bons na mão para trabalhar. O que vai diferenciar realmente é o uso adequado dessa tecnologia e principalmente a capacidade desse produtor de saber o que para ele vai ser melhor ou não. Então, vai às vezes depender muito de quem está dando esse suporte para ele, de fazer essa boa indicação e não acabar dando uma Ferrari para quem não tem como pilotar essa Ferrari, ou não tem local para trabalhar com essa Ferrari. Então, não adianta eu trabalhar com um produto altamente tecnificado numa propriedade que não acaba conseguindo trabalhar com esse produto tecnificado e acaba que o resultado desse produtor vai ser um resultado aquém daquele esperado por ele, né? Então, é isso que a gente busca, né? Aí a responsabilidade também da própria empresa, no caso a Agrocel, e você frisou bem, não adianta eu entregar uma Ferrari onde o cara vai ter que andar com fusquinha. Então, dependendo do terreno, dependendo das condições, dependendo do gado que ele tem, dependendo da questão de água, de açudes, a questão de suinocultura, vai de caso a caso e por isso a exigência de estar cada vez mais preparado, e mesmo porque o produtor também já se informa na internet e tudo. Antes era uma conversa muito distante de uma pessoa qualificada para o cidadão que só aprendeu aquilo e praticamente é da porteira para dentro. Hoje não, a internet também já está no interior. A internet, na verdade, tem facilitado bastante a vida do produtor e até mesmo a nossa, né? O produtor antes tinha muito menos acesso do que o pessoal na cidade tem até hoje, né? E hoje já não acontece mais isso. Então, o que a gente percebe bastante é uma ferramenta bastante interessante, tanto para nós quanto para produtores rurais, mas sempre tendo que ser usado com bastante cautela. A gente tem vários exemplos aí de clientes que a gente atende, até tivemos exemplos recentes aí, de clientes fazendo compras pela internet, de produtos sendo oferecido, inclusive com restrições na venda, mas sendo oferecidos, ocorrendo o pagamento antecipado desse produto e onde até hoje o produto não chega. Estão esperando. Então, às vezes a gente até fala, gente, a gente tem um endereço há 35 anos, a gente tem um nome, sobrenome, a gente mora no município, na região, qualquer problema a gente está próximo de vocês e não é por poucas diferenças que às vezes vocês vão acabar tendo que se arriscar. E além do gato por lebre, né? Entendeu? Então, a gente sempre fala isso. Utilizem a internet, a ferramenta da informação de maneira cautelosa e sempre buscando bastante informação para saber o que realmente é verdade, o que não é, o que pode ou não pode ser usado, por conta de que tem coisas que não tem como se ocorrer milagre, né? A gente não tem como dizer que um produto que tu compra por 10 aqui, tu vai conseguir comprar por 5. Alguma coisa tem de errado, né? Então, mas a internet realmente facilita, traz muita informação e tira muita dúvida realmente, até mesmo para nós, né? De qualquer coisa que se precise buscar na rede, né? Então... Eu até estava pensando, o legal da internet, vamos supor, a vaca ficou meio tristinha, meio doente. O cidadão já pode bater a foto, já te passa a foto, já vê a foto. É uma questão no ubre da vaca, ou é na piscicultura, apareceu alguns peixes mortos. Tu já, daqui da cidade, já vê a foto, já pode pelo menos sabendo o que está acontecendo. Isso aí encurta distância e encurta preço, né? A informação visual também, né? Por conta de que o produtor está com um tipo de praga, seja no solo, seja no seu plantel de animais, né? Tudo isso, a internet, o celular, o WhatsApp, que a gente sabe que é o que tem funcionado basicamente, nos facilita e muito, inclusive para nós também poder coletar essa informação e pedir informação para aqueles que nos apoiam e nos assessoram, vamos dizer assim, que são nossos fornecedores, que são parceiros aí com uma equipe técnica qualificada para também estar dando um suporte mais preciso possível para esse produtor estar satisfeito e resolver o seu problema, né? Então é isso que a gente tem feito bastante e que cada vez mais tem acontecido. Desde de localidades mais distantes do centro, quanto às mais próximas, o produtor tem utilizado isso como um aliado e para nós acaba sendo muito gratificante também de poder estar ajudando de uma maneira mais rápida possível esse produtor, né? 35 anos de Agrocel. É uma grande facilidade para se negociar ou a responsabilidade também aumenta?
Porque mesmo nesse período, já teve momentos de idas e vindas, de melhorar o leite, de piorar, de melhorar na suinocultura, de piorar e assim por diante, da pessoa trocar de empresa, voltar para a empresa. Quando fala Agrocel, qual é o sentimento em termos do tempo, da vida e também da participação no mercado? Luiz, a Agrocel, na verdade, na sua fundação, a gente pode dizer que ela trabalhou com tudo, basicamente, que se pode trabalhar dentro do mercado agrícola. Ela trabalhou vendendo máquina numa época, né, com relação à parte de ordenhas e tal, picadores. Ela trabalhou com suinicultura, trabalhou com camarão em Laguna muitos anos, enquanto o camarão ali estava próspero, né, vamos dizer assim. E já estão criando novamente. Agora voltaram a criar, uma coisa mais lenta, mas estão voltando novamente. Dias atrás me surpreendeu, eu estava passando lá no PRX, eu vi um movimento, perguntei não, estão despescando ali um camarão. Falei, que boa notícia. Algumas propriedades ainda conseguiram ou estão conseguindo conviver com esse fungo que acabou atrapalhando bastante, né? Trabalhou com a parte de nutrição de suíno, bovino, trabalhou praticamente desde a sua fundação, né? Então o que a gente percebe bastante, Luiz, é que assim, não adianta a gente querer trabalhar com aquilo que a gente não tem especialidade. Como a gente sempre trabalhou com nutrição animal, inclusive com a fábrica de ração própria e tal, é isso que a gente sabe fazer. A minha formação hoje em agronomia, a gente teve uma especialidade em nutrição de ruminantes em São Paulo, na USP também, praticamente de 2 anos, que é o que a gente sabe fazer e o que gosta. Então é isso que a gente está focando e é isso que a gente vem trabalhando. Com relação à parte de rotatividade de cliente aqui, cliente ali, a gente também sabe que o mercado em si vai fazendo isso, principalmente pelo que tu tem de perfil em atender. Não adianta a gente dizer que vai conseguir trabalhar com um produtor que tem um perfil de suíno, bovino, maquinário e querer pegar todo esse tipo de produtor, que a gente não vai conseguir ter uma estrutura para poder dar esse suporte necessário para esse produtor. Então, nosso foco maior é o quê? É trabalhar com um tipo de segmento, onde, claro, a gente consegue também dar soluções para outros ramos da propriedade desse produtor, mas soluções pontuais e não tão amplas, né? Então, máquinas a gente praticamente não atende, atende basicamente a parte de formação de lavoura com sementes e tal, a nutrição de animais com núcleos, minerais e esse tipo de coisa, e também com a venda da ração já pronta para esse produtor. Além de, claro, dos defensivos, medicamentos que a loja agropecuária tradicional também vem trabalhando, né? Então... Mas tem um setor que é o carro-chefe, como você frisou. Não adianta sair fora disso. Vai realmente fazendo essa margem. Fernando, você quando saiu da faculdade melhorou muito essa questão aqui na região, cresceu muito. Imaginar um animal, uma Jersey sendo negociada aí a 50 mil, 40 mil, 30 mil. Realmente você esperava ver isso aqui em Braço Norte? Quando você estava na faculdade, que ainda não tinha, tem algumas feiras para cá que a coisa... realmente deu um salto, né? A visibilidade do município, na época, há 14 anos atrás, a gente já tinha uma certa visibilidade, mas basicamente pelo suíno em si, né, que sempre teve bastante forte na região, e ainda né, mas claro, com menos ênfase pelo fato dessas crises que atravessou. Mas o gado de leite em si, especialmente o gado Jersey, realmente deu um salto aí bastante grande. Tanto com relação à parte genética, com relação à parte de tecnificação em nutrição em si, instalação também, surgindo bastante instalações cada vez mais modernas, favorecendo esse animal expressar todo o seu potencial genético em leite e também em score corporal, né, que seria a formação corporal desse animal, o que acaba valorizando ele e levando ele até esses valores aí de 20, 30, 40, 50 mil. Então, cada vez mais a gente tem visto que na genética a gente não tem um teto, né? A gente tem um horizonte amplo que consegue trabalhar e ir melhorando cada vez mais esse animal. E aí é onde Braço do Norte consegue fazer com que esses animais, com essa genética tão apurada, tenham interesse por alguns compradores de se multiplicar esse animal e fazendo com que esses 50 mil seja transformado em 500 mil, 1 milhão de reais, por conta dos seus embriões, por conta das suas proles, né, do que vai acabar sendo deixado, né. Mas com certeza, há 14 anos atrás, a gente não tinha nem ideia. Nem sonhava que ia chegar. Não, de que iria chegar num patamar desse, a gente imaginava que seria bastante difícil. Mas
a gente está aí praticamente com isso concretizado e como realidade, né? Agora é interessante, Fernando, que você manter um animal de baixa qualidade e manter um de alta qualidade, o custo dele é praticamente o mesmo. O que a gente vê bastante nas conversas com o produtor, nas propriedades em si, é do produtor acabar aos poucos descartando aquele animal que ele vê que tem uma curva de lactação menor, que tem um potencial de expressar essa produtividade menor e realmente selecionando para ficar com os animais que mais conseguem ter essa produção, que é o que para eles basicamente interessa, né? Principalmente para quem se dedica só ao leite em si, para que realmente a coisa seja viável. Porque uma propriedade que hoje vai estar trabalhando numa média de produção de 8 litros, média dia, e principalmente com curvas de lactação, onde o animal começa já a diminuir a produção com 60, 90 dias após a aparição, não se torna inviável, mas muito pouco lucrativa, né? Então, o produtor que realmente a gente tem visto deslanchar e desenvolver a propriedade rapidamente é o produtor que consegue fazer essa seleção genética na sua propriedade, gradativa ou rápida, dependendo do seu poder aquisitivo, a fim de aumentar essa lucratividade e fazer com que a propriedade tenha os menores custos com as maiores produções, que é o maior desafio que se tem hoje, tanto na produção rural quanto em qualquer segmento da economia, né? Agora, interessante que o Fernando colocou, e é importante a gente reforçar, é a curva de produção. E aí, esse controle só vem no controle leiteiro. Às vezes tem animal que engana. Ele produz bem, mas por um período curto, tem o outro que produz um pouco menor, mas numa projeção maior. O controle leiteiro hoje é essencial, não dá para ficar sem. A tecnificação em si, para esse tipo de finalidade, tem facilitado bastante tu poder selecionar um animal de modo mais preciso possível. Então se fala muito hoje em produção de leite total, ou seja, tu vai pegar uma produção em todo o período que esse animal estava produzindo. Então quantos dias ele ficou em lactação e nesses dias que ele ficou em lactação, o que ele produziu de maneira total. O controle leiteiro facilita bastante. Hoje a gente tem aí medidores eletrônicos que te dão essa informação precisa por via celular, por via computador ou mesmo por via painel eletrônico na sala de ordenha, e é o que acaba fazendo com que o produtor tenha essa informação e consiga fazer o descarte desse animal na primeira, segunda lactação já, de modo a estar tentando reter na sua propriedade apenas os animais que têm nessa curva de lactação a lucratividade que realmente ele espera, né? Que é um animal que consiga produzir bem com o custo menor possível, né? De modo a ele poder ter essa lucratividade almejada e conquistada, né? A questão de instalações, você citou no começo, tem melhorado muito. É uma relação onde você que vai a campo e conversa com o produtor, em certos momentos pode ter até uma dificuldade, porque você está objetivando ele a fazer investimento. Sim. E esse investimento tem que se pagar, tem que ter a produtividade e tudo mais. O leite brasileiro é considerado ainda um leite de não muito boa qualidade. Nós estamos aumentando. Santa Catarina já é o quarto maior produtor de leite no Brasil. Nós pensamos em exportar daqui a pouco o leite. Tem que ser feito muita mudança, instalações e tudo mais, para o nosso leite ganhar mais qualidade. Luiz, o que a gente vê bastante, né? A gente sabe que a nossa região não é parâmetro de Brasil. A nossa região pode ser quase que um parâmetro europeu, se a gente comparar com o resto do Brasil. Mas a região de Santa Catarina, especialmente o nosso vale, a questão de instalação, ela não está ruim, ela tem cada vez mais melhorado. Dizer que ainda não existe aquele rancho, aquela estrebaria de chão batido, sem uma estrutura mínima de higiene, claro que ainda vai existir, mas assim, minimamente. Se a gente disser que num mês talvez não tenha como estar vendo nenhuma ainda, realmente vai estar mostrando praticamente a realidade. Então são bem poucas propriedades que não têm essa estrutura mínima. A maioria tem caminhado justamente para melhorar cada vez mais. Os laticínios, pelo fato de eles estarem aqui na região, também têm fomentado e incentivado muito isso tudo. Então a gente sabe da questão de preço de leite e tal.
que tem essa competitividade, até mesmo com empresas de fora, mas a gente também tem que dar um crédito muito grande para os laticínios da região, que realmente incentivaram e incentivam essa melhoria que o produtor tem conseguido também pôr em prática, né? Então, cada vez mais a parte de estruturação vai ser uma realidade, até porque o produtor sabe que é um dinheiro que ele vai estar gastando, mas é um dinheiro que para ele vai facilitar o dia a dia, vai fazer com que ele tenha maiores lucratividades, até por conta de que um leite de má qualidade, o produtor também perde muito, porque um animal que produz um leite de baixa qualidade é um animal que não vai conseguir produzir aquilo que ele poderia produzir. Principalmente por ele estar acometido por alguma doença, que a gente chama por mastite, né? Que faz com que esse leite não tenha tanta qualidade. Então, esse leite de baixa qualidade, para laticínios que produzem queijo, vão ter uma rentabilidade menor, então vai ser prejuízo para o laticínio, mas também vai ser prejuízo para o bolso desse produtor. Então... Eu conversava algum tempo atrás com um técnico em laticínios e ele me falava: Luiz, se o leite não for bom, eu não consigo fazer um queijo bom. Uma coisa puxa a outra. Você falou, Fernando, sobre a questão de pastagens. Está evoluindo muito. E a gente sabe que o grande problema nosso aqui é comida. Nós temos alguns investimentos que já aconteceram aqui na região e nós estamos vendo a prática do dia a dia. Quem tem comida em abundância, quem consegue tirar a comida, e você tem que se adequar ao meio ambiente, vai conseguindo sobreviver bem. Essa questão de evolução de pastagem, de piquete e tal, tem ido bem, tem muito ainda a melhorar, ou você acha que nós estamos caminhando já como top, já a nível de mundo? Luiz, quando a gente fala em pastagem, a gente vai acabar falando pode-se dizer, de um milagre da natureza, né? Que uma planta consegue produzir alimento a partir do sol, né? Então a fotossíntese está aí fazendo isso todos os dias. É a forma de alimento mais barata, né, com relação à parte de pastagens em si, que tu acaba tendo talvez que fazer uma adubação, mas ainda assim a forma mais barata, onde o animal vai buscar esse alimento. Mas cada vez mais quem consegue produzir um alimento em quantidade e em qualidade, de modo a esse animal não precisar estar desgastando tanto em andar até buscar esse alimento, vai conseguir sair na frente e tem saído na frente. A gente percebe propriedades aí que tem um relevo que auxilia e tem uma pastagem já melhorada que faz também com que esse volume de pasto acabe sendo maior, anos-luz frente a outras que não conseguem ter isso. Então cada propriedade se adequa à sua realidade. Se eu não tenho o meu relevo que ajuda, mas eu posso transformar a minha pastagem na melhor pastagem possível na minha realidade. Então, como a gente falou anteriormente, não adianta a gente ter uma Ferrari onde só chega um Jeep. Então, o produtor, juntamente com o seu técnico ou a empresa que auxilia ele nessa produção, vai poder escolher a melhor estratégia para estar traçando. Eu dizer para um produtor confinar os animais dentro de um estábulo e levar o trato totalmente no coxo, sendo que talvez ele não tenha a proximidade de áreas para plantio de milho ou de lavouras que possam trazer esse alimento até o coxo, vai acabar inviabilizando a sua atividade. Então, cada vez mais, o produtor tem que estar juntamente com o seu técnico ou juntamente com a equipe que possa dar essa informação para ele, optando na melhor alternativa possível para ele poder estar prendendo esses animais ou investindo em pastoreio voisin, que seria essa parte de piqueteamento em si, dando tempo para essa pastagem ter como fazer esse milagre que eu falei no início aí, da fotossíntese em si, e conseguindo produzir alimento de uma maneira mais barata possível, né? Estamos conversando com o Fernando Werner Felipe, da Agrocel, 35 anos Agrocel. Fernando, e o consórcio, suinocultura e a bovinocultura? Luiz, é um consórcio consagrado, né? A gente sabe que o dejeto suíno dá um diferencial realmente em qualquer tipo de pastagem, tanto o dejeto quanto a parte da água em si desse dejeto. A gente vê cada vez mais as propriedades com esse consórcio dando certo, porém, esse consórcio tem que ser bastante cauteloso, devido ao fato de que esse excesso desse dejeto, ano após ano, tem talvez trazido também algumas dores de cabeça. Com relação à licença ambiental, a gente nem precisa falar, né, que realmente tem que ter esse cuidado formalizado,
mas principalmente também com relação à questão do solo, que tu acaba tendo um acúmulo de matéria orgânica, tu acaba tendo um acúmulo de dejeto suíno, e no longo prazo esse solo não consegue mais fazer a absorção completa desse dejeto. Então é muito útil, realmente é bastante vantajoso para quem pode ter esse tipo de ferramenta, mas também tem que ser bastante cauteloso o uso, de modo a estar fazendo um monitoramento desse solo periódico, com análise de solo, para saber se não está precisando deixar um intervalo maior entre uma aplicação e outra, optando às vezes por correções com adubos minerais também, que são adubos que são, vamos dizer assim, balanceados e com uma quantidade menor de nutrientes, mas com a quantidade talvez específica para aquilo que aquele solo precisa. Então é muito vantajoso, porém tem que ser bastante cauteloso, né? E tem algumas coisas que às vezes não é tão agradável a gente falar, mas tem que ser falado. A questão do meio ambiente, da natureza, é fundamental. Nós temos que ter esse cuidado, não dá para fugir dessa realidade, né? Porque senão o tiro acaba vindo no pé, né? Pela culatra. A parte ambiental aí, bovinocultura de leite ou corte, né? A gente pouco fala ainda em licença ambiental para operacionalizar a atividade leiteira. Mas com certeza já é uma realidade, isso vai ter que começar aos poucos a acontecer. Os bancos, na liberação das suas linhas de crédito, já pedem a licença ambiental para a bovinicultura, apesar de ser uma atividade muito menos impactante, pelo fato do acúmulo de dejeto acabar se espalhando numa área muito maior, em casos de animais soltos, né? O que já não acontece em animais confinados, porque realmente daí o acúmulo acaba sendo maior. Mas bovinocultura, piscicultura também, a questão de uso da água aí, cada vez mais a fiscalização e a cobrança pelas licenças ambientais vai estar sendo maior, e o produtor vai estar tendo que ir atrás desse tipo de regulamentação para evitar ficar à mercê de multas ou à mercê realmente de tendo problemas a níveis de fiscalização com IBAMA, Fátima e outros órgãos ambientais, né? Nós falamos aqui da questão dessa convivência de dejetos com o meio ambiente, com o campo, com as pastagens. Outro fator importante, Fernando, e aí a gente aproveita para comentar, é a questão de repente, aquele vazio sanitário, aquele cuidado com instalações. A própria questão do camarão, da mancha branca, foi forçado muito a produção. Às vezes você tem que frear isso um pouquinho, dar um descanso, aí volta. Hoje na suinocultura tem muito disso. Às vezes você ficar com a instalação 3, 4 dias, uma semana parado e pintar, pode te economizar lá na frente bastante, né? O que a gente percebe bastante é que a natureza, a gente modifica ela, agora tudo acaba tendo um limite, né? E esse limite, cada propriedade, cada produtor tem que também acabar respeitando e sabendo que isso vai acabar sendo muito mais lucrativo. Até porque ele não está na atividade visando ficar nela 5, 10 anos. Ele visa ficar nela talvez 20, 30, 40, 50 anos, e se seus filhos quiserem, ficar até mais. Então, uma propriedade que acaba não cuidando das nascentes de água, ou não cuidando das suas matas ciliares, que seriam as matas em volta das nascentes e rios e leitos d'água, com certeza num futuro talvez distante, ou talvez não tão distante, não vão conseguir se viabilizar de maneira a tudo aquilo que ele precisa na propriedade funcionar. Ou seja, ele não consegue ficar numa propriedade sem água, ele não consegue ficar numa propriedade sem área verde, vamos dizer assim, com a parte de florestas, tanto pela questão de calor, conforto térmico realmente, quanto pela questão da biodiversidade, que é essencial. Então a gente vê cada vez mais que quando o produtor mexe um pouquinho a mais do que devia na sua propriedade, com relação a tirar alguma coisa, seja mata ciliar, seja fazer uma derrubada muito grande, seja trocar uma área de pastagem completamente por uma área de lavoura, num terreno que é bastante íngreme, começa a ter problema com erosão exagerada, tu começa a ter problema com animais repetindo o cio, abortando realmente, devido à questão de calor e à não existência de sombra, ou mesmo a falta d'água, até porque um animal em lactação ou não estando em lactação, precisa de um volume de água
considerável até pelo seu tamanho, né? Então tudo isso o produtor tem que pensar e pensar muito bem, de maneira a conseguir perpetuar a sua espécie também no meio dessa natureza, né? Que é o que serve para nós de moradia hoje, né? É interessante, hoje o crescimento, por exemplo, a piscicultura. Há algum tempo atrás o pessoal esteve no Paraná e voltaram maravilhados. Luiz, eles estão muito na nossa frente, a produção lá por metro quadrado, nós estamos engatinhando. E tem melhorado muito aqui. Já estamos com índices realmente muito bons. A questão da suinocultura é a questão do número de leitão e número de carne vendida em quilos. A conversão já é feita naturalmente. No gado também essa conversão é muito rápida, porque quem paga a conta é o balde. É claro que o animal bem vendido, ele faz a diferença na propriedade, mas quem está pagando a conta ali é a produção do dia a dia. Então não dá para fugir do roteiro da produção, não dá para fugir desse histórico. E hoje, com a chegada, por exemplo, vocês chegaram, e a transferência de embriões. Alguns anos atrás, ninguém falava em transferência de embriões aqui na região. E aqui já tem muita gente que fez e de sucesso. Não dá para ficar com o olho fechado para os avanços, para os controles, para a qualificação, porque a produtividade é o que vai pagar realmente o investimento ou não, né? É como a gente fala, né? Às vezes a parte genética é necessária, é um segmento dentro da propriedade que acaba servindo também como fonte de renda, mas realmente a produção de leite em si é o que traz a renda diária para esse produtor. A parte genética não é uma venda diária, é uma venda esporádica, porém talvez essa venda de genética em si é o que acaba pagando aquilo que ele vai ganhar depois também na produção de leite. Porque ele fazendo uma venda de um animal que teve um melhoramento genético num valor agregado alto, esse valor vai poder ser dissolvido e custear todo o investimento em compra de sêmen, em criação de bezerras, em protocolos de transferência de embrião, talvez também, se caso essa propriedade tiver feito ou estar a caminho de fazer. Então, são dois segmentos dentro da bovinocultura, ou mesmo da suinocultura, ou também da criação de peixes, né? A questão de melhoramento genético e de produção em si de carne ou leite, que vão acabar sempre andando juntos. Difícil de se fazer os dois na mesma propriedade, dependendo da quantidade de mão de obra, a área e tal, difícil, mas com certeza vantajosa. Vocês são chamados realmente a definir também, junto com o produtor, em certos momentos, qual o sêmen comprar, qual o alevino comprar, qual o sêmen suíno também aplicar. É feito esse debate, essa conversa? A gente, por ter a formação técnica de berço, vamos dizer assim, né, formação acadêmica, a gente acaba, de certa forma, trocando conversas e informações. Para definir o melhor tipo para ser usado, acaba, às vezes, caindo muito mais na questão do interesse do produtor e do fabricante ou da empresa que se dedica a esse tipo de segmento. Mas claro que com certeza ocorre sim, como ocorre também na compra de um carro, tal veículo é mais apropriado, ou tal sêmen é mais indicado, tal sêmen em tal localidade deu melhores produções com relação a esse ou aquele fator. É como a gente sempre brinca, né? A gente, quando está no campo ou lidando mesmo com pessoas, então acaba sendo desde padre a psicólogo. Então, que com certeza acaba ocorrendo, acaba, né? Pode acontecer de um sêmen de um campeão, ele não ser transformado num grande animal, numa grande cria? Luiz, a questão genética, como a gente sabe que todo e qualquer acasalamento, o que vai acontecer seria uma recombinação de genes que iriam dar determinadas características para esse animal que vai estar nascendo desse acasalamento. Então, a natureza é perfeita, mas a gente sabe que mutações ou emparelhamentos de cromossomos e de genes incorretos podem sempre estar acontecendo. A probabilidade disso acontecer é menor, mas acontece. A gente tem casos aí de animais que
são acasalados e mesmo assim as filhas não acabam aprovando como poderiam aprovar. E tem outros que surpreendem também. E tem outros que surpreendem. E claro que dentro disso tudo, às vezes a gente coloca a culpa na questão genética, mas o animal não é feito somente após estar produzindo. Ele tem que ser cuidado desde o seu nascimento até ele chegar no ponto de estar tendo a sua cobertura e podendo ir para a produção. Muitos produtores acabam investindo no melhor sêmen ou na melhor tecnologia e acabam esquecendo da questão nutricional após esse animal ter nascido. Então é ali onde tu acaba jogando tudo que tu fez lá atrás por água abaixo, por conta de que acaba pecando numa vacinação, numa vermifugação, em oferecer água para esse animal. A gente às vezes se depara até em situações engraçadas de ir até a propriedade. Às vezes o produtor não tá, e tá lá aquela bezerreira com as cambucas d'água às vezes vazias, e a gente até, mais por até pena ou piedade, né, de acabar abastecendo esses bebedouros dessas bezerreiras. Então esse tipo de cuidado mínimo, o produtor tem que estar cuidando, tem que estar tomando, justamente para garantir que essa questão genética que ele investiu tanto, que ele cuidou tanto, que ele tentou melhorar tanto, não acabe se perdendo por aí, né? O manejo é fundamental. Né? Ah, com certeza. O manejo é essencial para o sucesso dessa propriedade, né? FEAGRO, para o nosso sistema produtivo da região, que representa. Luiz, a FEAGRO é uma feira que impulsionou e vai impulsionar aí, se Deus quiser, com a sua continuidade, toda a questão produtiva do Vale do Braço do Norte e também, por não dizer, de Santa Catarina como um todo. Valorizou bastante o nosso plantel e a cidade de Braço do Norte, Rio Fortuna, Grão-Pará e todas as outras próximas desse vale, né? A feira nada mais é do que uma vitrine onde a gente consegue mostrar tudo aquilo que todo dia todo mundo faz. Ou seja, tudo aquilo que o produtor que acorda cedo faz lá na sua propriedade, tudo aquilo que o lojista tenta fazer também com a sua equipe todos os dias pela manhã. Então tudo isso é reunido e colocado dentro dessa feira, podendo ser mostrada para outras pessoas, onde elas vão poder escolher e optar por estar investindo aqui na nossa região. E esse investimento a gente às vezes até especifica muito somente na questão agrícola, mas a feira também ela não acaba agregando só a parte agrícola, ela acaba agregando investimentos imobiliários, acaba agregando investimentos de infraestrutura como um todo, por conta de que a gente mostra toda a riqueza da nossa região para um público muito maior do que aquele que está no dia a dia aqui. Então, a FEAGRO realmente foi e é essencial, né? Agrocel, como que está o atendimento? Quem está nos ouvindo agora, como está o funcionamento Braço Norte e Fortuna, e inclusive todo o atendimento de vocês? Luiz, a gente hoje se resume a duas lojas agropecuárias, uma em Braço do Norte, tendo nela um técnico agrícola e mais o Modesto, que é um funcionário que já está conosco há um bom tempo, de atendimento focado nessa questão produtiva. Em Rio Fortuna também um técnico agrícola e mais outra menina para poder fazer o suporte interno, além de uma equipe externa para poder fazer a questão de visitas, apoio ao produtor e tudo mais. A gente, tendo toda essa modificação no cenário econômico, optou por fazer com que a equipe ficasse da maneira mais enxuta possível, de maneira a atender realmente aquilo que a gente vislumbra atender, que é o produtor, que é o cliente em si, que vem até nós, ou que a gente vai até ele, fomentar a questão de informação e realmente levar para ele as ferramentas melhores possíveis para ele ter o seu melhor resultado. A fábrica de ração, hoje a gente tem ela sendo administrada pelo Laureci, que também trabalhou conosco há um bom tempo e até hoje tem trabalhado na fábrica de ração fazendo esse tipo de segmento funcionar, e a gente ficou praticamente só com a questão varejista, ou seja, a gente atende o público diretamente, entregando a parte de nutrição, tanto a parte de minerais, núcleos, rações já formuladas ao produtor rural. O que esperar desse 2017?
Luiz, pelo que a gente percebeu, 2016 aí foi um ano bastante turbulento, vamos dizer assim, né? 2017 a gente tem visto um ano que já tem, ao menos, não tá freado. Ele é um ano que o pessoal tá com um pouco mais de coragem para investir. O ano passado o preço do milho deu uma desnorteada. O preço do milho freou muito investimento, então esse ano já não temos essa questão do preço do milho. Os produtores em si, ou a economia como um todo, ela está muito mais otimista do que o ano passado. Dizer que ela já está a níveis bons é difícil ainda, até por conta de que a gente está aí indo para o meio do ano, mas com certeza o desenho desse ano, em vista do ano passado, está completamente diferente, e a gente percebe isso na vontade dos produtores, principalmente, na vontade dos clientes que a gente atende, em aumentar, em produzir mais, em produzir melhor. Então, tudo isso é reflexo, com certeza, de uma realidade melhor da economia nacional, né? Estamos com o Fernando Werner Felipe, da Agrocel. A Agrocel completando seus 35 anos e o Fernando já de 14 anos, depois de formado aqui no convívio com os braços nortenses na área produtiva. Nós gostaríamos de agradecer e deixar o microfone à disposição para que acrescente mais alguma coisa, que complemente algo mais para o nosso ouvinte. Luiz, nós que gostaríamos de estar agradecendo, né? Agradecer a toda a equipe da Agrocel aí, por todo esse tempo ao nosso lado. Agradecer também as pessoas que já fizeram parte da nossa equipe, que realmente foram essenciais, né? Desde avós, tios, funcionários em geral, né? Dizer que a Agrocel realmente está com esse foco produtivo cada vez mais forte, e é isso que a gente quer realmente levar a esse produtor, a objetividade de ele saber que o que a gente quer é que ele possa ter cada vez mais ferramentas na sua mão e que a gente possa fazer parte de todas as decisões mais acertadas possíveis. A Agrocel aí no seu projeto futuro, o que a gente tem vislumbrado cada vez mais é um investimento cada vez maior em participar do processo produtivo como um todo, de realmente saber aquilo que o produtor tem feito e participar daquilo que ele faz de maneira mais realista e diária possível. É claro que a gente não consegue estar em todo local ao mesmo tempo, mas é esse o nosso projeto, é esse os nossos planos. Então, agradecer realmente a todos os ouvintes também por estar ouvindo um pouco da nossa história, e é uma honra para nós poder receber a cada dia todos que gostariam de estar nos fazendo uma visita, tomando um bom chimarrão. A gente é apreciador assíduo desse chimarrão aí praticamente todo dia. Então, para a gente é um grande prazer receber todos que, por assim quiserem, fazer presente nas lojas da Agrocel. Conversamos com o Fernando Werner Felipe em mais um Café da Folha, Estúdio Verde Vale, Estúdio Verde Vale e Café da Folha. Falamos em nome do Supermercado Vencedor, vencendo pelos preços e as condições. Hoje, sábado, de muitas promoções no Vencedor. Aproveite. Casa Silva Móveis Informática, Eletrodomésticos. Casa Silva, seu conforto em primeiro lugar. Você compra, recebe o cupom, preenche o cupom e concorre a ganhar um caminhão carregado de prêmios para toda a casa. Panificadora Felipe, 2 endereços em São Ludgero, na margem direita, na margem esquerda, e também em Laguna, na Praia do Mar Grosso. Foi para o ar mais um programa Estúdio Verde Vale. Nosso muito obrigado.